comecei o Aikido na época que eu estava servindo o Exército. Eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos e soube que tinha um sensei de São Paulo dando aula de uma arte marcial muito diferente. E era uma pessoa bem idosa e que estava realmente aplicando golpes que levavam qualquer um para o chão. E aí eu fui lá conhecer. Ele estava na Associação Nikkei do Espírito Santo. E aí fui assistir uma aula e fiquei impressionado. Uma pessoa daquela idade, com aquela desenvoltura, levando as pessoas para o chão, torcendo. E eu comecei a falar, não, é isso que eu quero para mim, eu quero aprender essa técnica. E me inscrevi, comecei a frequentar a aula de Aikido, tinha feito uma inscrição para estar só um período da aula, acabei ficando os 3 períodos, fazia de manhã, tarde, à noite. O Sano Sensei dava aula em Vila Velha, que é outra cidade, eu ia até Vila Velha, praticava em Vila Velha. Então fiquei uma dedicação plena no Aikido. E via que aquilo ali era a minha vida, que Aikido não só me dava um condicionamento físico, mas não só me dava a questão técnica, marcial, mas me dava um estilo de vida, uma forma de pensar diferente, de agir diferente, e vendo no Sano Sensei uma pessoa de amor puro. Assim. Eu não tinha um relacionamento próximo com os meus pais, e o Sano Sensei foi aquela pessoa que ocupou esse espaço. Me recebeu, lidava comigo assim como se fosse um neto, me sentia muito querido por ele, e tudo que ele podia fazer, ele fazia por mim. Então, a dedicação ele tinha muito grande por mim, eu sentia que ele me dava uma atenção muito grande, sentia que ele tinha muita paciência comigo. Fui fazendo um grupo de amizade, que foram os primeiros que iniciaram, que era o Fábio Colato, o Alexandre Stange, o Santos, o Sensei Kabazawa, todo mundo iniciando junto essa caminhada, então todo mundo percebi que o Aikido passou a preencher esse lado de família. Então não só era uma luta, não só era uma técnica marcial, mas era um aconchego, um amor muito grande. E eu gostei muito, me sentia muito amado ali. Então, o Sano Sensei era uma pessoa extremamente paciente, extremamente amorosa. Eu lembro ele ensinando com muito detalhe. Ele era uma pessoa muito frágil, então quando a gente segurava no bracinho do Sano Sensei, a gente tinha até medo assim, de machucar, né? E ele pedia, pode segurar, segura com força. E a gente, Sensei, pode? Não, segura com força. E ele aplicava a técnica e era impressionante, porque era um braço fragilizado de uma pessoa com a idade que ele tinha, avançada, e aplicando golpes na gente, né? Eu indo para o chão, derrubando meus parceiros de academia. Então, mas não era de uma forma humilhante, não era uma forma de prepotência, não era uma forma de, tipo, eu sou o mestre daqui, não. Derrubava com amor, eu não sabia explicar isso. Você caía se sentindo amado pelo Sano Sensei, eu não sei o que é isso, não sei explicar isso. Mas essa relação de energia boa, aquela energia gostosa, de você segurar nele, você querer segurar mais vezes, não como um ataque, mas de estar encostando no Sano Sensei, era... Desculpa. Desculpa. Então era uma aula que você contava as horas para estar, né? Você olhava no relógio toda hora. Eu lembro que eu saía do meu trabalho, eu entrava no meu trabalho e ficava contando as horas, meu kimono pronto, e querendo estar no tatame, querendo estar com o Sano Sensei, querendo estar com meus parceiros de treino. E vinculava muito um momento muito difícil da minha vida pessoal, a relação minha com a minha família, o fato de eu ter entrado para o Exército, eu fiquei quase 8 anos sem falar com meu pai. Então eu tive era um momento que eu tive uma empresa que estava falindo e o Aikido me deu o abraço. O Aikido falou, fica aqui você vai ter essa família que está te faltando agora, você vai ter esse pai que está te faltando, você vai ter... Então transcende a questão marcial. O Aikido para mim foi muito forte. O Sano Sensei foi, como eu disse, assim, era um amor muito forte, era uma pessoa sempre alegre, sempre sorridente, tirava sempre as dúvidas, extremamente assim, disposto a fazer com que aquele grupo que estava iniciando desse continuidade ao Aikido. Era uma pessoa que não era egoísta. Ele sabia que ele tinha um momento curto no Espírito Santo, por conta da idade, e ele foi preparando a gente. Ele foi
ele foi sendo uma pessoa, eu acho assim, que se não tivesse sido o Sano Sensei, a gente não teria Aikido até hoje no Espírito Santo. Ele deixou uma marca muito forte. As diversas viagens que eu fiz com o Sano Sensei aqui para São Paulo, várias histórias fantásticas. A que sempre se repetia, porque o ônibus de Vitória até São Paulo durava na época 14, 15 horas de estrada. E o Sano Sensei entrava na rodoviária, sentava na poltroninha dele, e quando o ônibus já ligava o seu motor, o Sano Sensei apagava. E só acordava já aqui em São Paulo. E acordava super bem disposto. E falou, nossa, que viagem ótima, foi super rápida a viagem. E eu acabado, porque eu não tinha dormido nada, 15 horas acordado, saculejo de ônibus e parando. E era uma viagem extremamente cansativa. E via aquele olhar do Sano Sensei como se ele acabou de acordar, tinha acabado de dormir, acabou de acordar e já estava em São Paulo, no estalar de dedos. E a gente assim, passando toda aquela dificuldade até chegar aqui em São Paulo. Mas chegando aqui em São Paulo era algo assim impagável, era estar na academia do Ono Sensei, com o Sano Sensei e ser recebido pelo Aikido de São Paulo era algo que valia tudo, valia todo o sacrifício. Quando nós soubemos da doença dele, a gente ficou baqueado lá, a gente balançou. Meio que filhos na iminência de serem órfãos, né? E quando ele ficou acamado, as visitas que nós fazíamos era muito triste, assim, né? Ele já sempre naquele discurso de despedida. E a gente, garotos, né, eram adolescentes, não, assim, lá para os 20 e poucos anos de idade, sentindo que aquele nosso grande pai estava se saindo, né, deixando de estar entre a gente, né? E aquela insegurança de como é que ficaria o Aikido, como é que seria o Aikido no Espírito Santo, isso não pode acabar, né? A partir do Sano Sensei a gente ficou sem chão no Espírito Santo. E foi um momento muito triste, nós viemos aqui no velório, no enterro do Sano Sensei, e foi um momento muito triste, assim. A gente olhava um para o outro, eu, o Santos, o Sensei Kabazal, o Colato, um olhar para o outro, e aí, como é que vai ser no Espírito Santo, né? Como é que vai ser esse trabalho que o Sano Sensei começou com tanto sacrifício, né? Acolhendo a gente. Aí entrou a Associação Pesquisa ainda mais forte nesse acolhimento, né? Nos acolheram e vir a São Paulo passou a ser a extensão da nossa casa. Sempre foi muito amor aqui dentro. Eu acho que é bom passar isso porque muita gente pensa que tatame é marcial, é competitividade, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo chegar primeiro do que o outro, um querendo ser reconhecido pelo mestre, pelo outro. Isso aqui nunca existiu. O Aikido sempre foi meu alicerce e que constituiu assim, o que eu sou hoje. Graças ao que eu sou hoje, nos meus princípios, foi o Aikido que me fez.